Boa noite! Mais uma noite de live aqui, de perguntas e respostas e de muito conhecimento junto com o professor Jenny Tartari. Obrigada a todas as pessoas que estão entrando aqui com a gente. Tudo bem, pessoal? Obrigada por estar entrando aqui. Quero conversar hoje um pouquinho com vocês. Vai ser uma live bem interessante. Obrigada a todo mundo que está entrando. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Por favor, queria que vocês me respondessem assim, se vocês estão me ouvindo direitinho. E vou chamar aqui nosso convidado agora, o professor Jenny Tartari. E queria saber também do Brasil, que lugar do mundo. Conta aí para mim, de onde é que vocês são. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje Tudo bem? estou num lugar diferente hoje. Conta pra gente onde é que você tá. Eu estou aqui num hotel aqui em São Paulo, no Hotel Meliá, Jardim Europa aqui. Acabei de fazer um super evento da Wine Brands, uma degustação. Foram 3 sessões, a gente fez degustação às 11, depois às 2h30, depois às 17, acabou agora às 19 horas. Então eu estava finalizando o evento e aí estou por aqui ainda. Beleza, perguntei pro pessoal onde é que eles são. Tem pessoal da Bahia, São Paulo. Opa. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Brasília, Curitiba. Bacana. Curitiba, estou indo para Curitiba amanhã. Vou fazer um evento amanhã em Curitiba, evento depois de amanhã em Curitiba também. Então vamos, essa semana, bastante trabalho. Ó, Ribeiro aqui é de Colatina do Espírito Santo, aqui pertinho de mim. Bacana. Obrigada, pessoal. Bom, vamos começar, né, Diane? Como sempre, começar uma bela live aí de Alfenas, também Ceará. Olha que legal. Olha que legal. Vamos começar uma live bem bacana hoje sobre perguntas e respostas. Tem muita pergunta legal. Queria que você falasse um pouquinho. Hoje a gente teve um marco muito interessante. Vou botar aqui para vocês verem. Na sexta-feira passada, a gente fez uma masterclass gratuita, né? Foi maravilhosa. Foi maravilhosa, sobre os aromas do vinho, sobre 20 passos ali importantes para quem quer começar a estudar vinho. E essa masterclass hoje bateu aí um número super legal de 2.000 visualizações. Uau. A gente está super feliz e eu queria queria que você falasse um pouquinho como que foi essa masterclass, se está disponível ainda para quem não viu. Vamos lá, então a gente fez essa masterclass na última sexta-feira, ao vivo. A gente teve um público muito legal lá, né, que se manteve durante a live inteira, foi muito bacana. Falamos sobre vários assuntos. Aqui tem um pouco de barulho, não sei se está todo mundo ouvindo bem. Está tudo ouvindo bem aí? Maravilha. Então, foi demais a masterclass sobre 20 passos importantes assim, para se degustar um vinho, para falar um pouco de região, falamos um pouco de tudo. Ela está disponível, vocês podem, quem tiver interesse em assistir a minha masterclass junto com o Vinhos Todo Dia, está disponível lá no YouTube, só mandar um direct que a gente manda o link, manda um direct aqui para o Vinho Todo Dia, a Ana vai mandar o link, você vai acessar lá e vai dar uma olhada como foi bacana. Beleza. A Cris está falando que assistiu ontem, que foi maravilhosa. Obrigada, Cris. Que ótimo. Obrigado. Olha o Johnny, meu personal trainer. Olha aí, Johnny, meu personal trainer. Eu tô desaparecido porque eu tô trabalhando que nem um louco, cara. Eu vou voltar. Semana que vem a gente volta a treinar. Para queimar o álcool do vinho. Isso aí. Isso aí. Com certeza. Tem que fazer exercício também. Não adianta só beber, né, Johnny? Claro, lógico. Ainda mais álcool, né? Tem que queimar o álcool do organismo. Vamos lá. Verdade. Vamos começar com as nossas perguntas. Essa pergunta do Oziel. Oziel que está sempre aqui com a gente. Será que o Oziel está aí hoje? Ele está sempre aqui com a gente. Ele fez uma pergunta bem interessante. Se vinho de R$30 tem qualidade? E aí eu queria que você respondesse para a gente, assim, porque às vezes a gente fica um pouco receoso de comprar um vinho muito barato. Então, eu queria que você falasse assim, sobre essa qualidade mesmo dos vinhos mais acessíveis. Vamos lá, eu já acho que quem já está acompanhando as lives aqui fala que pode perceber que eu raramente falo a palavra qualidade de vinho, né? Porque a qualidade, eu penso que o produtor, qualquer produtor que vai fazer um vinho, vai engarrafar, ele vai colocar a qualidade máxima que ele consegue naquela faixa de preço. Então, todo vinho tem qualidade. Um vinho de R$30 tem a qualidade de um vinho dessa faixa de preço. O que a gente não pode cair no erro é comprar um vinho, achar que comprar um vinho de R$30 tem encontrar em um vinho de R$30, vinho de 60, de 100, de 120.
é um pouco impossível, assim. O vinho tem qualidade, o vinho é gostoso, o vinho é bem feito. Agora, tem um limite, Johnny, você né? Tem travou uma para qualidade mim. que vai até... Alô, alô. Vocês estão conseguindo ver o Johnny, gente? Ei, Johnny, você travou para mim. Tô Agora eu tô aqui, te vendo. Você tô tinha aqui, travado para mim. tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos lá. Vamos Eu lá, não então, ouvi. vamos lá, Ei, concluir aqui, Roberta. concluir a história dos 30, então, do vinho de R$ 30. O vinho de R$ 30 tem essa qualidade de R$ 30. Não dá para esperar um vinho de R$ 30 ter uma qualidade de 50 ou R$ 60. O produtor faz um vinho de muito boa qualidade, mas ele tem um limite para que ele consegue fazer nessa faixa de preço. Todo produto que está engarrafado, certamente tem uma qualidade. Tá? Então, eu penso que é fundamental você beber o vinho de 25, de 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38 e subir num degrau de cada vez. Tá? Cada vez que você sobe um degrau, você tem que esperar um aumento de qualidade, sim. Claro, claro, com certeza, muito bom. Inclusive, assim, o Cleverson está pedindo para você repetir a resposta. Realmente ficou um pouquinho difícil da gente entender tudo, porque deu uma travada. Você podia Vamos lá, repetir, por favor, vamos Johnny? lá, vamos lá. Então, eu penso o seguinte, eu falo que todo tipo de vinho tem qualidade. Todo tipo de vinho que está dentro de uma garrafa tem qualidade. Agora, é claro que numa faixa de preço um pouco mais inferior, assim, vamos dizer, um vinho de 30, o produtor tem um limite do que ele consegue fazer para colocar uma qualidade dentro da garrafa, sabe? Eu não gosto muito de falar, esse tem qualidade, esse não tem. Todos têm. Você paga mais caro e você espera que tenha um nível superior de aroma, de elegância na boca, de vinho mais redondinho. Então, piano, né? Devagarzinho você vai subindo. Por isso que eu falo que tem que subir um degrau de cada vez. Beber o de 25, o de 30, o 35, 36, 37, até vai subindo conforme o seu bolso pode pagar, né? Exatamente. E às vezes, assim, aqui em casa, por exemplo, a gente deixa esses vinhos um pouco mais para o dia a dia, para um almoço mais descompromissado, né? É Assim, isso deixa aí. os vinhos É isso aí. melhores aí para quando a gente pode. É isso mesmo. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. A Viviane perguntou se ela pode receber convidados abrindo um espumante e depois mudar para um outro vinho, né? Como proceder quando você está recebendo alguém? Se você pode servir mais de um tipo de vinho. Queria que você falasse também um pouquinho sobre como Pode funciona, por sim. exemplo, um Eu vou, jantar harmonizado. claro, eu vou até comentar aqui que entrou o meu advogado aqui, o doutor Fábio, está aqui assistindo a live. Muito obrigado, doutor Fábio. E a gente, quando vai fazer o jantar lá na casa do doutor Fábio, a gente começa com vinho espumante, que é sempre uma maravilha, e depois muda para um vinho branco, depois muda para um vinho rosé, depois muda para um vinho tinto. Não tem nenhum problema em você trocar de vinho. Tá? Você não está misturando bebidas diferentes, você continua no vinho. O problema que tem que ter é a quantidade que você vai consumir. Então, não há problema nenhum em trocar a garrafa, tá? Trocar do espumante para o branco, para o rosé, para o tinto, para o segundo tinto, para o terceiro tinto, para o vinho de sobremesa. Não tem problema. Agora é a quantidade que você vai consumir. E aí tinha uma Entendi, outra pergunta perfeito. aqui. Então, Vamos lá. fala um pouquinho dessa sequência lógica, assim, né, de degustação. Sim, a sequência lógica deveria ser começar com o espumante, né? Um vinho de boas-vindas, de aperitivo, todo mundo chegando. Depois um vinho rosé e depois um tinto mais leve, depois um tinto mais encorpado. A gente tem que começar a beber o vinho mais leve primeiro e o mais encorpado depois. Se você inverter a ordem, é como se você comesse primeiro prato de filé mignon e depois do filé mignon um carpaccio. Né? O carpaccio, coitado, vai ser atropelado pelo filé mignon. Você não vai sentir quase nada. Verdade. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. A pergunta da Pati. Por que alguns vinhos deixam a boca roxa? E aí, Johnny? Geralmente são vinhos que são exageradamente novos, né? Vinhos de safra muito nova e que também tem uma extração muito grande, uma concentração de cor muito grande. É aquele vinho que provavelmente tem estrutura, tem corpo para durar bastante tempo. Então ele é muito escuro, muito concentrado de cor. Depois ainda, quando você vai beber a boca, ele tem muita potência, muito forte e com o passar do tempo na garrafa ele tende a diminuir isso. Hoje a gente degustou uns vinhos aqui
da Wine Brands, foram vários vinhos e muita coisa nova do Chile, e alguns deles deixaram mesmo o pessoal de boca roxa, por ser novo demais. Perfeito. E essa coloração do vinho vem da casca da uva, Gianni? Conta aqui um O vinho pouquinho. tinto, a gente chama de vinho tinto porque o vinho fica tingido, né? Fica pintado com os componentes de cor que estão lá na casca da uva, que passa para o suco da uva durante o processo de produção. E aí a casca vai em contato com esse suco e vai saindo dela toda. Depois e virar o tanino, que dá aquela sensação de adstringência na boca. Tudo isso está contido na casca da uva. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta, então. A Cida está perguntando aqui para a gente. Obrigada, Cida, pela presença. Qual a diferença do vinho de rolha para o vinho de rosca? E desde já agradeço de coração. Obrigada, Cida. Essa é uma maravilha, Cida. Obrigado pela pergunta. Essa é uma outra pergunta bastante recorrente. Todo mundo imagina que o vinho de tampa de rosca é de menor qualidade ou inferior, assim. Eu digo que pelo contrário. Se tiver um vinho, eu vou numa loja, tem o mesmo vinho em tampa de rosca e a tampa de rolha, eu vou comprar com a tampa de rosca, a tampinha de girar, assim. Muito mais fácil, muito mais prático de beber. O vinho se conserva muito bem, não tem nenhum problema. Tem vinhos que ainda são... A maioria dos vinhos ainda vem fechada com a tampa de rolha, né? A rolha natural, a rolha normal e tudo mais. Mas eu já falei nas outras lives aqui, a Nova Zelândia é um país assim extremamente moderno e a Nova Zelândia aboliu a utilização de rolha nas suas garrafas. Ela utiliza só a tampinha de rosca. Então a qualidade é preservada e o vinho fica perfeito, lindo. Beleza. O Cleverson está perguntando se tem alguma escala de uva, da menos encorpada para mais encorpada. E tem sim, dá né, Gianni? Dá para fazer sim. Estou pensando em 5 uvas aqui rapidamente. A primeira delas, claro, seria a Pinot Noir. Pinot Noir é aquela que é a mais leve, não é a mais encorpada de todas, né? Mais leve, mais delicada. Teria muita coisa entre ela, né? Logo depois da Pinot Noir eu colocaria, não sei, Gamay ou Gamay um pouquinho antes, até mais perfumado. Depois a Pinot, depois Malbec, por exemplo. Depois eu colocaria Merlot, depois eu colocaria Carmener, depois eu colocaria Cabernet Sauvignon e depois da Cabernet Sauvignon a Tanat. Então uma sequencinha aí de vinhos que a gente vai aumentando na estrutura, no corpo e no tanino também. Beleza. Vamos fazer um pouquinho aqui pergunta do pessoal, que aqui tem um Vamos monte lá. de pergunta legal. A Cris gostaria de saber quando ela pode recusar um vinho em um restaurante. Não sei se eu entendi bem, mas eu não sei recusaria vinho não, hein, Cris? Mas vamos lá, Gianni. Cris, eu acho o seguinte, eu trabalhei muitos anos em restaurante, né? Eu trabalhei mais de 20 anos em restaurante como sommelier. E como eu sou o profissional que estou lá abrindo garrafa e provando antes de você, cliente, eu provo na minha tacinha, ver se o vinho não está com cheiro de buchonê, se ele não está oxidado na boca. E aí, o vinho estando bom, eu vou levar até a sua mesa para servir. E você vai provar e tudo mais. Eu não levaria um vinho que tivesse algum problema para a mesa. Se ele está com problema, está com buchonê, está oxidado, está com algum outro defeito, eu vou fechar essa garrafa e vou pegar outra, até encontrar uma que esteja em perfeitas condições. Agora, para recusar um vinho num restaurante, eu penso que você tem que ter muita segurança do que você está falando, né? Para falar, esse vinho está com esse problema, esse assim, assim, assim. Não recusaria vinho porque, eu não gostei desse. E fica um pouco chato isso. Eu recusaria vinho se tivesse realmente defeito, problema. Beleza. A Ramai está perguntando, ela está falando que ela tem visto alguns barris de metal e se isso influencia no sabor do vinho. E isso, na verdade, é bem comum, né? Os tanques de aço inox, isso. A gente chama de tanque, né? Que são tanques gigantes, né? Grandes tanques de aço inox durante o processo de produção do vinho, eu estou entendendo a pergunta, né? Então, durante o processo de produção, exatamente. O vinho é feito aí nesse grande tanque de aço inox porque ele é inerte, não passa nenhum tipo de aroma, não passa nenhum tipo de gosto para o vinho. Preserva o vinho bem puro, bem fino, bem aromático e não tem a complexidade toda que a barrica de carvalho passa para o vinho. Então não tem nenhum problema. 99% dos vinhos do mundo inteiro são vinificados em aço inox. É isso que eu ia falar, assim, eu acho que as pessoas têm um pouco essa visão de que o vinho sempre, todos os vinhos, de repente, são feitos na barrica, né? Mas não é bem isso, né? Não mesmo. Beleza. A AV Botinelli está perguntando, gostaria de saber sua opinião, porque o Rosé Piscine, eu acho que se deu bem tanto no Brasil, assim.
O Rosé Piscine é um case mundial, assim. É uma marca bem bacana, é um vinho francês, é um vinho rosé, que é bastante adocicado, ele é feito de uma forma que fica com bastante açúcar residual, e ele foi desenvolvido para ser consumido num copo com gelo. Então você coloca lá 2 ou 3 pedrinhas de gelo e serve o vinho. À medida que o gelo vai diluindo, o vinho vai diminuindo essa quantidade de açúcar, ele vai ficando mais fácil de beber. Então eu penso que fez um sucesso tremendo aqui, primeiro que teve um marketing maciço, né? Teve marketing, entenda-se, dinheiro investido para ele aparecer. Segundo, é um vinho ok, é um vinho super gostosinho para um determinado momento, né? Estou na praia, estou na piscina, estou num calorão em casa, tranquilo, dá para beber aquele vinho tranquilamente. Eu substituiria a cerveja por ele fácil, sem o menor problema. Eu acho que cada vinho tem um momento para ser bebido, sabe? Não é, vou levar um rosé piscina num grande jantar que eu vou participar? Não, vou levar outro tipo de vinho. O vinho tem o momento dele, né? Assim, é aquele vinho do sol, aquele vinho da praia, aquele vinho para você aproveitar de uma forma diferente mesmo. A pergunta da Rose... Aqui, só presta um minuto. O Vino Top One está dizendo inox não tem microoxigenação. A microoxigenação não existe mesmo e não existe nem a macrooxigenação, porque ele é fechado 100% sem contato com oxigênio. E isso preserva o vinho mais fresquinho. Vamos lá. Beleza. Pergunta da Rose, ela perguntou se dá para fazer vinho espumante com todas as uvas que se usam para vinhos tintos e brancos finos. Dá para fazer, Gianni? Dá para fazer sim. O resultado que a gente vai ter nem sempre vai ser maravilhoso. O espumante, ele precisa de uma uva que tenha aroma, que tenha perfume, que seja aromático, né? Você vai tirar o suco dessa uva, vamos pegar a Cabernet Sauvignon, por exemplo. Vai tirar o suco da uva Cabernet Sauvignon, vai tirar um pouquinho da cor dela também, vai vinificar. Agora, o grande barato da Cabernet Sauvignon é estrutura, é tanino, é corpo. E aí, num espumante, como a gente não vai colocar a casca, não vai ter nada disso. E ela, por si só, ela não tem essa riqueza aromática maravilhosa. Precisaria da casca para tirar da casca aromas e sabores. Então, é possível fazer fermentação de qualquer coisa, né? De qualquer tipo de vinho, qualquer tipo de uva. Os melhores resultados... Mas não quer dizer que vai ficar maravilhoso, Não, né? vai ficar maravilhoso. Então, os melhores resultados a gente tem com a uva Chardonnay, com a uva Pinot Noir, né, que são bem interessantes. Com a uva Syrah, eu já vi Syrah espumante também. Bacana, bacana. Vamos lá. Vamos lá, então, para a próxima pergunta aqui. A pergunta da Fernanda: qual o melhor vinho para consumir com carne vermelha? Depende. Com carne vermelha, a gente pode colocar vários tipos de vinho, tá? Vários tipos de uvas. Tudo vai depender um pouco de como de que carne vermelha que a gente está falando. É uma picanha? Se é uma picanha, eu vou escolher um vinho que tenha mais tanino. É um filé mignon? Filé mignon é uma carne mais magra, não preciso de tanto tanino, né? Preciso mais de vinho mais redondo, mais macio, assim. Então, dependendo de qual tipo de carne e como ela é produzida, a gente vai trocando de uva. Mas carne vermelha pode associar com vinho tinto. Malbec, Cabernet Sauvignon, Carmenère, as três vão muito bem. Beleza. A pergunta da Miriam: qual vinho harmoniza muito bem com comida árabe? Poxa, comida árabe é outra... Comida que então, essa aqui é mais difícil. Comida árabe é bacana também, tem vários elementos ali. Eu sou fanático por aquele baba ganoush de berinjela, né? Que é uma delícia aquilo. Eu posso comer uma tonelada daquilo com torradinha, um pouco amargo até, né? Então, no caso desse, por exemplo, o baba ganoush, que é bastante amargo, tem que ter cuidado com vinhos que tenham muito tanino, né? Eu colocaria um vinho brancão, robusto, um chardonnayzão, talvez com passagem por madeira, por exemplo, que o baba ganoush é feito com a berinjela torrada, assim, tostada no fogo, depois é descascada, então tem um processo. E dá um cheiro de defumado, de queimado. Então, um branco com barrica ia ser muito bom, iria muito bem. Depois, pensando no quibe cru, por exemplo, que é um prato clássico assim da comida árabe também, a gente não, apesar de ser uma carne vermelha ali, que é tudo na pontinha da faca e todos os temperinhos, eu não pensaria num tinto muito pesadão, não. O tinto mais leve possível, e eu iria de novo com branco, né? Ah, mas é carne vermelha. Ok, carne vermelha crua, né? E tem a farinha, como é que chama? O trigo árabe, o trigo para fazer o quibe. Entra um pouquinho dele lá também. Perfeito. A Cris aqui está revoltada.
falando que estão colocando gelo no vinho. E aí eu queria que você falasse assim, como que é o processo de vinificação desses vinhos que são próprios mesmo, como os vinhos Ice, né, como o próprio Rosé Piscine, como a Brigitte, por exemplo, que são vinhos feitos para você realmente colocar no gelo, colocar gelo dentro dele, né? Assim. Exato, exato. Essa história de gelo no vinho parece que é uma coisa meio assim, ah, meu Deus, como a Cris falou, Jesus precisa voltar. Eu também acho, ele precisa voltar, mas eu acho que tem coisa mais importante para cuidar quando ele voltar. Eu, uma vez, fui numa feira de vinho no sul da França, chamada Vinisud. Todos os vinhos do sul da França, lá do Languedoc, Roussillon, da Provence também, todos os produtores lá. E aí fomos visitar, provar um monte de coisa. No final da tarde, um produtor amigo falou, olha, 6 horas acaba a feira, todo mundo vai se encontrar no stand tal do meu amigo. Passa lá que a gente depois vai sair para comer. Beleza. E aí, chegando no stand, estava uma zona lá, uns 500 produtores, todo mundo lá bebendo vinho, todo mundo com vinho rosé cheio de gelo na taça. Cara, se o produtor de vinho está bebendo o vinho dele, ou vinho do amigo com gelo, eu acho que a gente tem que deixar um pouco o preconceito de lado e colocar o gelo. Agora, você não vai colocar gelo no seu Barolo, né? Não vai colocar gelo no seu Cabernet Sauvignon do Chile ou no Carmener. Né? Vai colocar o gelo num vinhozinho rosé, para a temperatura ficar bem fresquinho, você beber ele inteiro. Vai colocar um gelo num vinho branco, talvez, para ele se manter frio durante um tempo. Agora, esses vinhos como o Rosé Piscine, o Abrigitte e o outro que você falou que eu não esqueci o nome agora. Os Ice, né? Os Ice, isso. O Ice, eles já foram feitos de uma maneira que eles precisam ter o gelo. Eles precisam de mais água ali dentro para dar uma certa diluída. Então, tem que dar uma boa carregada no gelo para que ele fique mais gostoso. Servir frio e ainda colocar pedrinhas de gelo para facilitar a degustação. Beleza. A Patrícia perguntou como saber combinar com os vinhos com os pratos. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui de harmonização, então, né? Então, a harmonização tem algumas regrinhas básicas, né? A gente fez uma Masterclass que está disponível lá no YouTube. Se você quiser assistir um pouquinho sobre harmonização, pede o link aí pelo direct, a gente vai mandar. E para ter uma pequena noção do que é harmonização, né? A harmonização não é que combina com tudo, né? Não dá para fazer isso. Então tem regrinhas gerais. Eu acho que uma regra geral super básica assim é prato leve, vinho leve. Prato mais encorpado, vinho mais encorpado. E aí a gente está já com umas boas proporções aí para poder provar pratos e vinhos juntos. Perfeito. Vamos lá, uma próxima pergunta aqui da Andréia. A Andréia fez essa pergunta, inclusive, várias vezes. Inclusive, fez essa pergunta ao vivo aqui, mas a gente não teve condição de responder. A Andréia sofre de rinite e sinusite e ela está perguntando se ela consegue ser uma boa degustadora. E eu não sei não, eu não sou médico para saber, mas eu penso que é o seguinte, ó, quem tem rinite e sinusite pode ter algum problema para poder sentir os aromas, né? Certamente vai ter algum problema para sentir aroma com mais facilidade. Então, certamente deveria ter algum tipo de tratamento para curar esses dois que são incuráveis, né? De vão e voltam sempre. Mas quando eu estou com o nariz entupido, e o nariz eu entendo, que o nariz é um belo equipamento de sentir aroma. Quando eu estou com o nariz entupido, com algum probleminha, já tive muita sinusite, sem chance, não sentia cheiro de absolutamente nada. Tadinho. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Como saber se um vinho é doce ou não? Está ali no supermercado, precisa comprar um vinho, e aí, de repente, pode comprar um vinho errado. Como que faz para não errar? Geralmente, o vinho feito aqui no Brasil, ou o vinho importado, ele tem que passar por uma legislação, né? Tem que se submeter à legislação do país, à legislação brasileira. E para isso, atrás, tem o rótulo principal do vinho. Quando você vira a garrafa, você vai ver o contrarótulo. Nesse contrarótulo vai estar lá escrito se ele é seco, se ele é suave ou se ele é meio seco, né? Meio seco e suave quer dizer que ele já tem mais açúcar. Então a ideia é sempre procurar o vinho seco. Vai estar escrito vinho fino seco. Perfeito. Vamos lá então para a próxima pergunta da Joyce. Joyce está sempre aqui com a gente também. Não sei se ela está aqui hoje. Manda um alô, Joyce, se você estiver por aí. Ela fala que ela é amante dos vinhos suaves. E é possível deixar os vinhos secos com teor mais adocicado ou alguma uva que você indica que seja um pouco mais adocicada? Deixar o vinho seco com o teor mais adocicado, ele vai deixar de ser seco, vai mudar de categoria, né? Ele vai deixar de ser um vinho tinto, fino, seco, para ser um meio seco ou um suave. Então eu recomendo que você procurasse um vinho tinto de uma uva chamada
Primitivo. É lá da Puglia, no sul da Itália. Ele geralmente tem uma quantidade de açúcar residual um pouquinho mais elevada. Mesmo sendo seco, ele vai ter um açúcar mais gostosinho. Fica mais fácil de degustar, não é tão secão assim. Beleza. Bora para a próxima aqui. O André está perguntando se ele precisar presentear alguém, é mais elegante ele dar um vinho seco, um vinho suave ou o que a pessoa gosta? Eu acho que é mais elegante você, se você souber o gosto da pessoa, dar um vinho que se adequa ao paladar dela. É muito mais bacana. Presente que vai fazer mais sucesso, vamos dizer. Então, se você já conhece alguma coisa, o que ela costuma beber, qual foi o vinho que ela já bebeu, se você já bebeu algum vinho com essa pessoa, é tentar lembrar qual o tipo de uva, qual o país e tudo mais, e dar algum tipo de presente, algum tipo de vinho mais similar a esse. Perfeito. Vamos lá, então, a pergunta da Cabo Aureli. Para entender sobre vinhos, preciso necessariamente fazer um curso? Essa pergunta já passou por aqui uma vez e eu coloquei ela de novo aqui hoje, porque eu estava revendo algumas perguntas, coloquei ela aqui hoje. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Lá na sexta-feira a gente fez uma masterclass gratuita sobre 20 passos para sentir os aromas do vinho. Foi uma geral, né, Diane, sobre tudo que acontece ali por trás de uma garrafa, um aulão. Como a gente sempre vê aqui no Instagram, né, foi um aulão daqueles, assim, muito legal mesmo, 3 horas de duração. Na sala Masterclass está disponível lá no YouTube, só pedir o link aí pelo direct. E eu acho que para entender de vinho, precisa, sim, estudar um pouquinho, sabe? Se você quer entender do que você está consumindo, se você quer entender como você pode melhorar a sua compra, melhorar não em dinheiro, não em preço, mas comprar direitinho o vinho certo, o vinho que você gosta, o vinho que se adequa assim, ao seu paladar, você precisa estudar um pouquinho de vinho. E aí falo assim também, não precisa estudar para beber vinho. Agora, se você quer aprender sobre vinho, sim, você precisa estudar um pouquinho. E nessa Masterclass, Diane, que está no ar, que está podendo assistir, quem quiser o link é só pedir para a gente. Nessa Masterclass, você lançou um curso online, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o curso Master em Vinhos, começando a degustar. As inscrições estão abertas até sexta-feira. Então, quem quiser se inscrever, ou quem quiser mais informações, quem tiver realmente interesse em estudar vinho, pode procurar a gente aqui para a gente passar mais informações sobre o curso. E fala como é que é esse curso que a gente preparou com todo carinho, né, Tiago? Vamos lá, esse curso a gente está trabalhando já faz um tempinho, né? Já faz um bom tempo que a gente se fala sobre esse curso. A gente conseguiu lançá-lo na última sexta-feira, nessa Masterclass. Foi muito bacana. E é um curso que vai ser dividido em 4 aulas e mais uma aula bônus. Então, serão 5 aulas ao total, com 3 horas de duração cada aula. Vão totalizar 15 horas de aula sobre vinho. Cada módulo, cada aula que a gente terminar, vai ter um quiz logo depois, né? Você pode responder para você comprovar ali que você adquiriu o conhecimento, que você conhece mesmo. E é uma coisa que a gente falou na Masterclass. Eu sou um professor bastante dedicado e quando estou em sala de aula, quando estava em sala de aula e com saudade de estar em sala de aula, quando a gente está na sala de aula ali, sabe, eu incito todo mundo a ficar perguntando, eu fico cobrando dos alunos se tem dúvida, se não tem dúvida, para poder tirar todas as dúvidas mesmo. E o quiz, eu acho que é uma maneira bacana de cada um de vocês, que se você se inscrever e participar lá, você se testar. Falei, bom, o que eu aprendi desse negócio aqui? Né? E o meu objetivo é fazer você entender mesmo. Tá? Então, vou dedicar o máximo assim, para você poder fazer um curso de vinho muito legal, um curso de vinho muito bacana, online, como eu sempre quis fazer. Com essa pandemia toda, a gente acabou acelerando tudo e a gente conseguiu lançar esse curso. Serão 5 aulas, serão 5 segundas-feiras consecutivas, não me lembro qual é a primeira data da primeira, mas são 5 aulas consecutivas, né? Segunda. Começa às 19 horas e vai ser show de bola. Isso aí, um super aulão, assim, vai ser bem bacana. Quem tiver interesse em participar, só mandar uma mensagem. A minha filha está aí, a Ana Clara está aí. Nanoca, está na hora de dormir, vai dormir, Nanoca. Linda. O Cleverson fez outra pergunta aqui pra gente, queria atender o Cleverson. Ele falou que comprou recentemente um vinho chileno, Cabernet Sauvignon, da safra de 2020. Quanto tempo ele deve guardar até consumi-lo em sua melhor fase? O Cabernet Sauvignon do Chile é um vinho de estrutura, é um vinho encorpado, e a Cabernet Sauvignon é uma uva que tem muito tanino. Então é um vinho forte, um vinho power, assim. 2020 é exageradamente novo, né? Tipo, é o vinho desse ano ainda. Eu não beberia agora. Tá?
Não beberia de jeito nenhum esse vinho. Então, a gente comprou o vinho que deve ter chegado exatamente agora no segundo semestre. Eu começaria a pensar em beber esse vinho no segundo semestre do ano que vem. Pelo menos um ano, fechadinho, deitadinho. Se você comprou mais de uma garrafa, eu acho que vale a pena a experiência. Provar o vinho agora, tentar memorizar o que você vai sentir, tomar nota, escrever alguma coisa que você está sentindo. Ano que vem, você abre a mesma e compara o que você está sentindo na hora com o que você escreveu há um ano atrás. É a melhor aula do mundo que você vai ter. Beleza. Vamos entrar nas perguntas aqui que eles mandaram aqui na perguntas e respostas aqui do próprio Instagram. O Ribeiro perguntou se feijoada faz harmonização com qual tipo de vinho? Feijoada é um prato bem clássico, assim, quando a gente fala de harmonização, porque tem bastante gordura, tem bastante untuosidade, tem muito tipo de aroma que está ali colocado nesse prato, que é uma delícia. A melhor harmonização seria com um vinho que tivesse muita acidez ou ainda gás carbônico. Então, isso me faz pensar num vinho espumante, né? Quanto mais importante for o espumante, melhor vai ser a harmonização. Outra harmonização seria com um vinho que tivesse uma quantidade de tanino um pouquinho mais elevada. Então, volto a falar da Cabernet Sauvignon, talvez a Carmener e a uva Tanat do Uruguai, que seria uma ótima opção também. Beleza, queria agradecer a presença aqui do chefe do João Henrique Nardi. Nossa, chefe de primeiríssima qualidade, faz uns risotos incríveis. Obrigada aí pela presença. Vamos aqui para a próxima pergunta. Bruto. Pergunta difícil essa, hein? Vamos Qual lá. o valor mínimo para um bom vinho? Qual o valor mínimo para um bom vinho? Poxa vida. Isso. Eu acho que R$30 é um valor bacana, é um bom valor para começar. Vai encontrar alguma coisa boa nessa faixa de R$30 daí para cima. Para encontrar, que é mais ou menos, né? Assim, é difícil achar com menos, né, desse valor também, né? Eu vou te falar o seguinte, o meu trabalho como sommelier de importadora é viajar e provar vinho fora para comprar. Então eu tenho que provar, sei lá, 100 vinhos para conseguir encontrar uns 8, 10 que se adequam naquela faixa preço e qualidade. E aí o preço lá fora são preços muito mais inferiores, né? Preço de compra, que eu vou comprar diretamente do produtor e tal. Então eu provo, sei lá, 20 vinhos do mesmo preço e eu tenho que escolher qual o melhor deles para poder selecionar. Perfeito. Vamos aqui para a próxima pergunta. Aqui está o valor mínimo para um bom vinho. Já respondemos essa. Já. Ótimo. Vinhos de uva de colheita tardia são de melhor qualidade pelo fato de serem tardios? Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é um vinho de colheita tardia, né? Vamos lá. Vinho de colheita tardia é aquele vinho que o produtor vai estar deixando a uva ficar cada vez mais amadurecida para ele ter mais açúcar e, no final das contas, produzir um vinho com açúcar residual natural, ou seja, um vinho doce natural, sem adição de nada. Quanto mais tarde ele colhe a uva, mais açúcar fica na uva, mais madura fica a uva e vai ter mais açúcar, né? Vai fermentar e ainda vai sobrar açúcar residual. Beleza. Vamos para a próxima aqui, pergunta da Karina, que está presente aqui com a gente também. Vinhos com mistura de vários tipos de uva são de qualidade também? E aí ela está falando dos blends, né, Diana? Exato. Os blends, ou então a terminologia que a gente usa, que é o assemblage, mistura de várias uvas para compor um vinho, né? Vamos imaginar o seguinte, para a gente ter um vinho de aroma, de sabor, de equilíbrio na boca, se você tiver uma única uva, você vai conseguir extrair o máximo tudo isso de uma uva só. Se você tem 2 ou 3 ou 4, você consegue pegar o melhor de cada uma delas para montar um vinho, para fazer esse assemblage. E aí vai ser um vinho que tem mais complexidade, mais riqueza aromática, muito mais coisa para te mostrar. Eu acho que não tem nenhum problema em beber um vinho de assemblagem ou beber um vinho varietal. Cada um tem um estilo diferente. Eu sempre trocaria a palavra qualidade por estilo. Existem vinhos que são feitos com uma uva só. Existem vinhos que foram feitos com várias uvas para ter mais complexidade. Não se trata de qualidade, trata de estilo. Beleza, e o Vino Top está falando aqui que não só é blend, né, assemblagem, corte. Em português é corte, a gente usa a palavra corte em português. Isso aí. E por um outro lado, né, o vinho que ele é sozinho, de uma uva só, ele é um vinho varietal, né, Diana? Varietal, exatamente.
E qual é a diferença do vinho varietal para o vinho monovarietal? O vinho varietal, ele pode ser, no mínimo, assim, pela legislação, em países ele tem que ser, no mínimo, 75% aquela uva principal, né? Ou em outros países, 85%. Quando é monovarietal, é 100% uma uva só. Beleza, perfeito. Vamos para a próxima pergunta aqui. Pessoal, quem estiver aqui ao vivo com a gente, tiver pergunta, aqui no próprio Instagram mesmo tem um pontinho de interrogação. Você pode mandar sua pergunta por ali, tá bom? Que a gente vai responder. A gente está dando preferência aqui para as pessoas que estão ao vivo aqui com a gente. Vamos para a próxima pergunta aqui da Cídia. Vinhos brasileiros, você considera em qual escala mundialmente? Os vinhos brasileiros, a gente tem vários vinhos brasileiros maravilhosos. O melhor produto que a gente faz é o vinho espumante, que a gente encontra fora do país, né? Já é exportado para vários países e tudo mais. Então, o vinho espumante brasileiro que está anos-luz na frente, assim, em questão de fama, de sucesso, de conquistar o mercado, né? De market share, vamos dizer assim. Agora, os tintos são interessantes também. A gente estava conversando hoje sobre vinhos brasileiros aqui que são feitos em São Paulo, no interior de São Paulo aqui, no sul de Minas. Tem muita coisa bacana no sul de Minas que daqui a pouco vai começar a aparecer e certamente vão incomodar o pessoal lá do sul, porque já aprenderam um monte de coisa, né? Então você acaba utilizando a escola que as outras pessoas tiveram, né? O aprendizado todo dela, para acelerar o seu aprendizado. Pra você acelerar e já começar fazendo vinho melhorzinho. Tem muita coisa boa, tá, de vinho brasileiro. Acho que a gente tem que deixar o preconceito de lado e provar. Beleza. E tem algum vinho brasileiro, e tem alguma uva que se destaca aqui no nosso terroir? Tem sim. Lá no Rio Grande do Sul são duas uvas que dão melhor resultado. A uva tinta é a uva Merlot e a uva branca é a uva Chardonnay. A gente tem muito moscato e moscatel produzido também. São vinhos maravilhosos. Beleza. A Marise está perguntando aqui que como você é descendente de italianos, né? Qual a sua massa preferida? Qual a sua harmonização italiana preferida? Vou mudar um pouquinho aqui a pergunta dela. Qual a minha harmonização preferida italiana? Poxa vida. Eu acho que é um belo spaghetti bolognese bem feito. O molho bolognese feito lá na Emília-Romanha, né? Perto da cidade de Bolonha. O molho dessa região. E o segredinho que eles colocam lá, que não é só a carne moída, mas é com o mortadela. Mortadela italiana com pistache cortadinha dentro. Fica um espetáculo. Com uma bela massa. Um vinho tinto da região mais ali de baixo, um Chianti. É o que há. Beleza. Vamos lá. Pergunta aqui da Tuxa Cam. Ela perguntou se o curso Master em Vinhos Começando a Degustar, que é um curso que a gente está lançando essa semana, as inscrições estão abertas até sexta-feira. Quem quiser mais informações sobre o curso pode pedir para a gente. Quem gosta de estudar vinho, quem quer estudar vinho, quem sonha estudar vinho, não tem professor melhor que o Indiane. E a Tuxa está perguntando se o curso tem certificado. E aí fala para ela, Diane, a surpresa que vai acontecer só nessa primeira turma. O curso tem certificado, você vai dar uma olhada no material, lá está lá escrito certificado digital, só que lá na nossa Masterclass eu falei, né, que como a primeira turma vai ter alguns bônus exclusivos e ainda, além dos bônus que já estão lá, vão ganhar todos que participarem, concluírem o curso lá bonitinho, fizerem todos os quizzes, vão receber o certificado impresso em casa, assinado por mim. Demais. Então, pessoal, eu queria botar aqui para vocês, mais uma vez, pessoal que está online aqui com a gente. Está disponível hoje a Masterclass gratuita que foi realizada nessa sexta-feira agora, né, passada, estávamos juntos lá em São Paulo. A Masterclass aconteceu, foi sensacional, 3 horas de muito estudo. E após, nessa Masterclass, no final da Masterclass, o Diane abriu as inscrições para o curso Master em Vinhos. Quem ainda não assistiu a Masterclass, pode pedir o link para a gente, que a gente disponibiliza para vocês. Super interessante. Quem não quiser fazer o curso, por exemplo, não tem problema, que só o material gratuito, né, Diane, já é tão rico de informações assim, tem, né, que vale a pena fazer. Isso aí. Bom, a Mel está perguntando, ela está falando que ela já fez o W7,
na Enocultura. E qual o conteúdo desse curso? E qual o conteúdo do nosso curso, Diane? Nosso conteúdo é um conteúdo completo. A gente vai falar de tudo, desde o plantio das uvas, desde viticultura até degustação, passando por harmonização. É tanta coisa que eu não me lembro que está de cabeça, assim, mas a gente vai falar de tudo. Então, no nosso material 21 tem países. 21 países, os mapas, as regiões produtoras, as suas uvas, vamos falar das uvas, vamos falar dos vinhos, vinho do Novo Mundo, vinho do Velho Mundo, falar sobre as rolhas, falar sobre taça, falar sobre serviço de vinho, que o W7 não fala. Eu sou professor do W7 de uma outra escola, não a Enocultura, sou professor da The Wine School, que é a primeira provedora dos cursos W7 no Brasil. Então, a gente tem conteúdo bacana e muito interessante, e um mix de sommelierie, com muito mais sommelierie do que tudo que se dá no W7. Beleza. Estão falando aqui que a Rita está falando aqui que é esse link. É só pedir para a gente por direct. Pelo direct, tá bom? que aí vai mandar o link. Isso aí, pode pedir por direct aqui. Eu estou ficando sem bateria aqui. Minha bateria está acabando. Então tá bom, vamos acabar aqui. Essa Masterclass está lá, ó, já tem mais de 2.000 visualizações. A gente está super feliz, né, com esse resultado. Eu queria convidar também, pessoal, para participar do canal do Telegram, tanto do Diane quanto do Vinho Todo Dia. Pode participar. E também tá rolando, vou dar um último recadinho aqui, tá rolando um sorteio de 2 vagas para esse curso nosso, né? Tá sabendo? Não, fiquei sabendo agora. Soltei agora, hoje à tarde, soltei um sorteio super relâmpago. Acaba amanhã o sorteio. Então, quem quiser participar do curso Master em Vinhos, começando a degustar, quem quiser concorrer aí a uma vaga, amanhã eu sorteio. E pode ir lá aqui mesmo no feed do Vinho Todo Dia para poder participar. Lembrando também que está rolando o sorteio da adega. Adega gigante, 12 vinhos também, sensacional. Quem não estiver participando do sorteio da adega, pode correr lá. A Maritesine está falando, minha pergunta, vamos ver se a gente consegue fazer a pergunta dela. Vamos ver, não sei como é. Aqui, ó, ela botou aqui, ó. Há muito tempo tomei e me apaixonei. Conte mais sobre o Côte du Rhône. Côte du Rhône é um vinho bacana da França, da região do Rhône, né, da região do Vale do Rio Rhône, por isso que chama Côte das Encostas do Rhône. É um vinho feito com as uvas Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan, por exemplo, é uma assemblagem dessas uvas. A apelação do origine contrôlée Côte du Rhône pode ser elaborada em toda a extensão da região do Rhône, né, e depois que a gente vai mudando lá do norte do Rhône até o sul, a gente vai trocando as uvas, né? Então, falando no Rhône, no norte do Rhône, a uva mais utilizada lá é a uva Syrah, e à medida que a gente vai descendo até a cidadezinha de Avignon, lá no sul, onde tem a produção do Châteauneuf-du-Pape, a quantidade de uva vai aumentando, né? O assemblagem vai aumentando, e o Côte du Rhône é muito gostoso, é quase que um vinho do dia a dia lá na França. Aqui, infelizmente, atinge preço um pouco mais salgadinho, né? Como tudo no Brasil, preço super elevado, mas é um vinho do dia a dia com a base muito grande de uva Grenache e fácil de beber, gostoso. Nem todo Côte du Rhône passa por barrica, então é um vinho bem bacana, bem gostoso. O Côte du Rhône, faltou só um Szinho ali no Côtes, D-U, né? E Rhône com H, R-H-O, acento circunflexo no O, N-E. Ela está falando que ela nunca mais esqueceu a experiência e realmente, assim, tem vinhos que são inesquecíveis, né? Tem vinhos que ficam na nossa memória que a gente não esquece jamais. Vamos lá, será que dá para mais Vamos um? Lá. Mais uma. Uva Nero d'Avola é uma uva da Sicília, lá no sul da Itália, a ilha que está na pontinha da bota do mapa italiano, é a uva mais importante da Sicília. Produz vinhos interessantíssimos, assim, muito maduros, que mostra muito aroma de fruta preta, né? A gente está numa região bastante quente ali, então é um vinho mais caloroso, sim, às vezes com teor alcoólico de 13,5, 14 até. E é uma delícia, um belíssimo vinho. Beleza, show. Vamos ver se dá tempo aqui para mais uma. Gente, se cair é porque minha bateria está pitando, vai acabar já. A bateria está pitando. Vamos lá. Vamos lá, e você consegue indicar um vinho brasileiro para Simone, tinto, seco? Um vinho tinto, seco brasileiro. Eu gosto muito de duas, sou bem próximos assim, de 2 produtores de vinho do Brasil. Um deles é o Pisato, o outro é o Miolo. Então são 2 bem grandes, né? A Pisato é um pouco menor, mas é grande também. Então eu recomendo o Merlot Pisato. Merlot de Merlot
Pisato é um seco, você vai beber o melhor Merlot do mundo. Assim. É uma delícia, é muito gostoso. Segundo, da Miolo, eu beberia um espumante da Miolo, o Millésime, que é um vinhaço, é um vinho seco também, bem bacana. Beleza. A Cida tá falando que ela gostaria que eu enviasse o link da Masterclass. A gente vai enviar, tá? E para todo mundo que quiser também o link da Masterclass gratuita do professor Jenny Tarter, que aconteceu nessa sexta-feira, pode pedir para a gente, tá aqui, ó, em um desses Instagrams aqui que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Isso aí. Eu acho que, né, Diane, como você, será que dá tempo para mais uma? Vamos lá. Não consigo ver aqui, mas de vez em quando ela aparece, tipo, vermelhinha piscando. O Humberto está perguntando DNA. como... O DNA, espera só um minuto. Falaram aí do Pisato é maravilhoso. A minha indicação é o DNA. Não, o DNA é um mega vinho, é super caro. Minha indicação é um vinho um pouco mais abaixo, que é o Merlot reserva dele. Merlot de Merlot reserva. Vamos lá. Beleza. O Humberto está perguntando como o mundo enxerga o Brasil no cenário da vitivinicultura mundial. O mundo enxerga o Brasil como uma gota de vinho só. Não tem penetração mundial assim para atrair essa grande atenção para cá. O mundo enxerga o Brasil como um potencial consumidor de vinho, mas ainda não um grande produtor. Ainda não um grande produtor de vinho. Os espumantes estão trilhando o caminho, muito mais na frente do que brancos e tintos. E eu penso que o espumante, sim, vai ser um produto reconhecidamente brasileiro de levantar bandeirinha, assim. Beleza. Vamos lá. O Gustavo está perguntando aquela pergunta. Reserva. Isso está lá na minha Masterclass, a resposta completa sobre isso aí, sobre reservado, reserva, Gran Reserva, a resposta completa está lá. Quando você fala Gran Reserva e reserva, eu estou entendendo que você está me perguntando do vinho da Espanha, que é onde isso realmente tem informação. Então, de um reserva para um Gran Reserva, ao contrário, né? Primeiro um reserva, o mais importante é o Gran Reserva, aumenta muito o tempo de envelhecimento do vinho antes de chegar no mercado. O Gran Reserva da Espanha fica 5 anos antes de ser colocado no mercado. Então, tem diferença sim. Beleza. Tainá, a gente vai mandar ali para você, tá? O link da Masterclass, pode ficar tranquila. A Vinotop Wine, é mais fácil criar um vinho de boa qualidade através de um blend do que de um monovarietal? Fazer um vinho blend dá mais trabalho, né? É mais trabalhoso fazer, porque você tem que fazer 2 vinhos para fazer o corte, para fazer o assemblagem. É mais fácil criar um vinho de assemblagem? Talvez, porque você vai ter componentes de aromas e de estrutura e de sabor de 2 uvas. E você pode escolher a proporção com que você quer que apareça. Quer fazer um vinho mais encorpado? Aumenta a proporção de uma uva Cabernet Sauvignon, por exemplo. Quer fazer um vinho mais macio? Aumenta a proporção da uva Merlot, por exemplo. O Fabiano aqui mandou uma perguntinha aqui no chat. É possível conservar o vinho após aberto? Quantos dias? Essa pergunta também bem recorrente. Um vinho tinto, sim, você pode colocar a mesma rolha nele, fechar com a rolha e guardar na geladeira. É fundamental guardar na geladeira, porque a temperatura baixa da geladeira vai fazer com que a oxidação seja mais lenta. Tá? Então, eu recomendo que você beba esse vinho em até 3 dias. Vinho tinto aberto na geladeira em até 3 dias. Sabendo que a cada dia que passa, o seu vinho vai estar um pouquinho pior. Isso aí. A Maritesini também está pedindo informações sobre o curso e sobre a Masterclass. Mais informações você pede pelo direct, aí a Ana vai te mandar o link para você assistir a Masterclass. Lá você vai ter todas as informações, que a gente teve 3 horas de aula, foi bastante conteúdo. E lá tem também todas as informações, caso você tenha interesse em seguir os estudos e conhecer um pouco mais o curso Master em Vinhos Começando a Degustar. Beleza. O Ita Nascimento está perguntando, espumante Bueno. Eu acho que ele está falando do Bueno Wines, né? Do Bueno Wines, sim. Bueno Wines. Bueno. Queria saber se você conhece ele, conhece os vinhos dele. Eu conheço os vinhos dele. Não o conheci ainda, mas eu conheço os vinhos dele. Tem vinhos tintos também interessantes. E tem um espumante muito legal. E ele tem um espumante rosé, que eu acho que é o nome da esposa dele, agora não me lembro o nome, que é para beber com gelo. Desirê, isso aí. Que é para beber com gelo, que é bem gostosinho também. Não é tão suave, não é secão, mas não é suave, não tem açúcar. Bacana, bacana. Quero conhecer ele, hein, no mundo dos vinhos aí, por aí. Vamos conhecer. A Cida está perguntando quanto tempo ela pode deixar os vinhos guardados e se existe algum tipo que dura mais depois de aberto.
Queria. Voltou aí? Voltou. Quanto tempo pode deixar o vinho guardado? Depende do que vinho que a gente está falando, né? Não dá para generalizar, não. Para saber que se você vai guardar vinho, eu preciso saber que vinho que é, que uva que é, que safra que é. E aí esse vinho pode guardar 1 ano ou esse vinho pode guardar 10 anos. Não dá para generalizar, infelizmente. Se existe um vinho que dura mais, sim. Os vinhos tintos duram mais que os brancos e os tintos mais encorpados são aqueles que duram mais tempo de guarda, tem mais tempo de guarda. Show. Você indicaria algum vinho para iniciante? Pergunta do Ribeiro. É uma pergunta também sempre recorrente aqui. Eu vinho para iniciante, nunca bebeu vinho, eu penso que deveria beber alguma coisa, algum vinho que tenha um leve suavezinho, um pouquinho de açúcar, para não ter um choque tão grande, né? E à medida que você vai tendo o hábito de beber vinho, vai mudando aos poucos para o vinho mais seco. O vinho mais seco é aquele que vai fazer a melhor combinação com a comida. Beleza. Gente, vamos encerrar essa live aqui hoje. Vamos O encerrar. Johnny tá ali, ó, suando ali sem bateria para não acabar, para também não deixar de despedir de vocês. Quem quiser informações sobre a Masterclass gratuita ou sobre o curso Master em Vinhos, que já estão com as inscrições abertas, pode pedir para a gente por direct, que a gente vai mandar para vocês. Johnny, mais uma vez, muito obrigada pela disposição aí, pelo tempo aqui com a gente. É um prazer. E amanhã tem mais? Quero saber. Amanhã tem mais? Então, amanhã eu estou em Curitiba, né? Amanhã eu pego um voo 7h30 da manhã para Curitiba. Vou fazer um evento lá. A gente pode marcar talvez nesse horário, 8, 8h30. Vamos ver como é que acaba lá. Então tá jóia. E aí eu vou cuidar de ter, vou me lembrar de ter o carregador aqui, que nem o carregador eu não tenho. Ah, isso mesmo. Gente, obrigada aí pela presença de todos. Tchau, boa noite. Manda direct lá pra gente. Tchau.